Para a nossa apresentação ficar melhor, colocar uma pitadinha de adrenalina. 1h da tarde vai dar um pico de luz, então nós vamos abreviar o máximo possível a nossa apresentação. Bom, gente, outra aplicação que nós conseguimos também do ArcGIS é a questão do mapeamento das endemias. Mas dengue na defesa civil, quando vira epidemia, realmente vai para lá. Então aqui a gente conseguiu colocar no mapa os casos que nós tivemos de dengue. Só para dar uma ilustrada, a gente quando mexe com geoprocessamento, mexe porque gosta. Mesma coisa da defesa civil. Para a defesa civil só vai quem gosta ou quem não conhece. Aí quando não conhece, chega lá e vê o problema, não. Ou aprende a gostar ou racha fora. Não tem jeito. Então, gente, a gente como gosta de brincar com esses dados, né? A gente conseguiu combinar esse mapa com o modelo digital de elevação. A pergunta básica que o senhor está fazendo, mas o que tem a ver o modelo digital de elevação com as endemias? Questão muito simples. Mas eu fiquei com essa dúvida um mês. Eu descobri que áreas muito altas praticamente não tinha caso de dengue. Lá no Juiz de Fora a gente tem duas regiões, a oeste e a nordeste, que a gente considera como partes da cidade alta. E aí, depois de conversar com um biólogo, essa dúvida estava me corroendo há muito tempo. Veio a explicação. O mosquito não gosta de vento. Então, a partir da ocorrência de vento, altera o sistema de metabolismo dele e ele não consegue ser produzido. Então, nós combinando um mapa de endemia com o modelo digital de elevação, nós realmente entendemos essa correlação com o modelo digital de elevação. A questão de otimização do atendimento, vou ser bastante rápido, a gente tem desenvolvido lá na Defesa Civil um sistema de roteamento nosso. Isso aí foi literalmente feito a unha, programado linha a linha, mas aí a gente tinha um grande problema de produtividade, a gente não conseguia dar resposta à nossa demanda, e por fim agora nós estamos passando toda essa base municipal para o sistema ArcGIS para quê? Para a gente poder juntar o nosso registro de ocorrência e melhorar o nosso atendimento. Nós somos 8 engenheiros da Defesa Civil. Geralmente a gente tem em torno de 30, 40 ocorrências por engenheiro para atender. Então, se eu não otimizar a minha rota, utilizar a minha rota mais otimizada possível, certamente eu vou ter um grande desperdício do recurso. A gente montou também um módulo para que a gente pudesse registrar as nossas ocorrências, ela virasse automaticamente uma informação, sem microfone é melhor, né? Virasse automaticamente uma informação geográfica. Então a gente tem um programa que realiza essas etapas e por fim ele gera uma informação geográfica. Então está aqui um modelo. Esse é um boletim de ocorrência nosso, que nós utilizamos lá. Isso é um boletim de campo. Nós ainda não chegamos na era do tablet. Espero que ano que vem a gente venha aqui para apresentar um case sobre isso. Mas a gente tem que ter fatores de convencimento, né? Não adianta eu chegar para o prefeito e falar, eu preciso de tantos R$1.000. Se eu não mostrar o ganho político, o ganho da melhoria da administração pública, eu não vou conseguir esse recurso. Então, a partir dessa melhoria que nós tivemos, a gente chamou a atenção para a Defesa Civil. O que estão fazendo lá? Eles montaram um módulo e com isso nós conseguimos uma licença do ArcGIS para nós. Aí a Secretaria de Planejamento entrou aí com a verba, né? O pessoal do dinheiro. E a partir daí, gente, o meu engenheiro tem condição de saber qual é o cenário que ele vai encontrar. A partir do nome do solicitante, rua e número, o sistema automaticamente, agora vai na voz, ele vai pegar automaticamente as coordenadas geográficas, faz essa consulta, você está vendo que está com o mapa, e consegue simplesmente obter geomorfologia, declividade, quantas ocorrências tem próximas, qual é aquele agente da comunidade preparado para atender a defesa civil, é aquela pessoa que eu vou procurar no caso de uma ajuda, e principalmente os meus abrigos alternativos. Aí, gente, isso é apenas um breve demonstrativo dos nossos atendimentos. Cada bolinha aí é um tipo de ocorrência, e apenas na região central. Em apenas 15 anos, nós atendemos 60.000 ocorrências. Olha a quantidade de dados geográficos que precisa ser trabalhado, precisa ser gerados relatórios estatísticos para planejamento preventivo de defesa civil. Então, a gente também conseguiu gerar um mapa de distribuição pluviométrica. O pessoal da ESA está fazendo um esforço tremendo para colocar a informação na nuvem, não é isso? E a gente está tendo um esforço tremendo para entender a nuvem, mas a nuvem física. Então, a partir disso, a gente sabe que a natureza não é uma questão muito matemática. Então, ela vai se dar
o comportamento em função de várias variáveis físicas, né? Então, a partir dessas variáveis e desses turbiômetros que foram feitos esses levantamentos de quantidade de chuva dos últimos 5 anos, 6 anos, né? A gente conseguiu entender como se deu a interpretação do desenvolvimento. Então, olha só, gente, a nível, a integração SIG-Web. Está aqui os principais setores da prefeitura. Eu só achei estranho ninguém se questionar se nós estamos numa ilha, né, uma baia de governo municipal, o que o meu amigo Demetrios, do governo estadual, está fazendo aqui. Você perguntou sobre isso, não? Não, parceria, né? Gente, exatamente. Mas por que, gente? Eu preciso romper a minha limitação administrativa. Como eu vou entender como se dá a chuva, ou melhor, como se dá as inundações em Juiz de Fora, se eu, como gestor público municipal de Juiz de Fora, não tenho gerência sobre o espaço de outro município? Então, através dessa parceria com o Demetrios, além do meu colega de trabalho, um amigo pessoal, a gente tem conseguido quebrar isso. A gente tem descoberto os problemas, inclusive em municípios próximos, que eram muito piores dos nossos, simplesmente a gente estava quieto. O escorregamento que acontece nesse município vai me gerar carreamento de água e lama que vai promover assoreamento dos cursos d'água no meu município. Então já está na hora de a gente pensar global e agir local. Jargão popular tão conhecido que a gente acaba não desenvolvendo. Então está aqui uma breve demonstração do SIG-Web. É através desse SIG-Web que os militares do Corpo de Bombeiros vão se comunicar com a gente, eles sabem onde estão as áreas de risco, quantas pessoas estão lá, e a partir desse conhecimento, quando acontece o desastre, a Defesa Civil e o bombeiro lá, fazendo, em tese, a mesma coisa, né? A gente tem que somar forças, são duas instituições diferentes, então a gente tem que falar a mesma língua. Então, gente, só para terminar, prefeitura, isso eu falo porque eu já tenho 8 anos de prefeitura, a gente tem muita informação, mas descentralizada. A questão que o Eric falou, que tem 2 secretarias fazendo o mesmo serviço, não é 2 não, tem 5. 5 secretarias fazendo o mesmo serviço, isso aqui é meu, não é seu, e eu vou segurar a informação. Então, enquanto a gente não quebrar esse paradigma de juntos a gente pode fazer mais, a gente literalmente vai continuar apagando fogo, sem querer entrar na área de bombeiros. Então, gente, em áreas que eu tenho suscetíveis, ou seja, são áreas que não estão ocupadas, mas que a minha análise de suscetibilidade indicou com alta possibilidade de escorregamento. Eu vou fazer o quê? O planejamento territorial e, por fim, o quê? Lei de restrição do uso do solo. As nossas leis de uso e ocupação do solo municipais são extremamente precárias na temática do risco. A gente simplesmente tenta seguir o Código Florestal. E o que eu gostaria de colocar aí como término, praticamente, da nossa apresentação? Se nós respeitássemos o Código Florestal vigente, não estou falando que está sendo discutido não, o Código Florestal vigente, a gente na Defesa Civil teria muitos serviços, talvez até que estivesse desempregado, mas pelo menos estaria bem satisfeito de que grandes catástrofes que nós estamos vivendo hoje são inobservâncias do uso e ocupação do solo de 40, de 50 anos atrás. Quando os senhores veem na televisão alguém dando um testemunho de que tem 40 anos que eu moro aqui, isso nunca aconteceu, isso demonstra uma defesa civil despreparada, uma comunidade completamente desinformada, enfim, um caos que não deveria existir. E no caso das nossas áreas já ocupadas, ou seja, tem gente lá e eu sei que é área de risco, isso me gera o quê? Políticas públicas de assistência social. A gente tem que assessorar socialmente, prover meios para essas famílias de forma que elas não fiquem lá. Isso é constitucional. Direito o quê? A moradia, a vida e outras coisas mais, é coisa do advogado, não vou entrar. Política de habitação, ação preventiva de defesa civil e principalmente ações estruturais e estruturantes. E aí na questão de produtos químicos perigosos, no caso das ações emergenciais, bombeiro e defesa civil, nas ações ambientais, os órgãos ambientais saberem aonde estão aqueles postos de gasolina que, se explodirem, vão atingir 5.000, 6.000 pessoas diretamente. E no caso das ações de fiscalização, polícias rodoviárias e fiscalizações ambientais. E existem determinadas estradas que, se acontecer determinado tipo de vazamento, isso for para a minha hidrografia, eu praticamente inviabilizo o meu sistema de captação de água. Por acaso, algum gestor público já parou para pensar nisso? Eu tenho uma represa, eu tenho um sistema de tratamento d'água, e se um metano, não sei das quantas, cair lá? Como eu vou fazer?
Ou a gente vai esperar isso acontecer para pensar, bom, e agora? Vamos botar a culpa na chuva, vamos botar a culpa no motorista. E a partir disso, mapeamento das áreas de risco de incêndios. O que isso gerou de resultado para nós? Primeiro, que é a adequação do sistema de combate a incêndio em algumas moradias. Se eu tenho um prédio antigo, alto, que não tem nenhum tipo de sistema de combate a incêndio, opa, está na hora de repensar isso. Ah, mas é direito adquirido. Na época que ele construiu o prédio, não existia isso. Mas peraí, o direito à vida não é um direito da Carta Magna? A própria Constituição não assegura isso? Porque o outro tem um direito adquirido de não fazer o sistema de combate a incêndio, nós vamos deixar o pessoal morrer? Outra questão, a questão da relocação de hidrantes. A gente detectou que determinados hidrantes estavam muito próximos um do outro e era recurso público jogado fora. Então vamos arrancar de lá e colocar onde ele é mais necessário. E também foi necessário o seguinte, a reinstalação, melhor, a instalação de novos hidrantes. Para concluir, pode deixar que eu vou concluir. Investimento, gente. A gente teve que investir em infraestrutura e teve que investir em treinamento. Não adianta eu botar 15 computadores na Defesa Civil se simplesmente eu não sei usar ArcGIS. Uma vez a gente colocou um engenheiro para fazer um treinamento, inclusive foi até do ArcGIS, mas ele não tinha afinidade para isso. Ele chegou para mim e falou assim, Jordano, o que é esse negócio de QVL no ArcGIS? QVL? É aquele negócio de quadro de valores do lugar que a gente aprendeu no primário. Não é SQL, não? Então é o seguinte, isso mostra o seguinte, a gente precisa treinar ele, mas inclusive na informática básica, para que ele possa utilizar isso. Agora, gente, rápido. E aí é o seguinte, gente, eu pergunto para os senhores, quanto vale uma vida humana? Aí a resposta está na ponta da língua, não tem preço. Agora, comigo? Mas quando acontece realmente de pessoas morrerem em diversos locais, inclusive de fora do Rio, isso vai virar uma questão jurídica. Vocês concordam comigo? O Estado deveria tutelar a vida, ou um escorregamento, eu não vou entrar se o ovo ou a galinha veio primeiro, mas o Estado poderia ter feito alguma coisa para garantir a vida dele. Não fez. Gente, isso vai gerar uma indenização, o dano moral, o dano material, e quem quiser fazer uma conta simples, que é utilizada nas maiorias dos processos judiciais, porque eu sou assistente perito em várias delas, pega a idade produtiva daquela pessoa que morreu. Não pega uma pessoa só, pega uma pessoa de 30 anos. Quanto tempo ele tem de idade produtiva? Quanto ele ganha? Qual era a família que ele sustentava? Gente, está mais do que claro, a prefeitura vai ter que pagar. Aí eu pergunto para vocês, quanto custou o ArcGIS, quanto custou as estações e quanto custou o treinamento? Gente, uma única indenização é mais da metade do valor que a gente pagou. Então é nesse sentido que eu queria alertar vocês, porque além do nosso dever funcional, zelar pela vida, no caso mesmo da Defesa Civil, não queiram ver uma situação de morte e escorregamento. A gente se sente mal psicologicamente, não é fácil. A gente sabe o que aconteceu. Muitas das vezes os fenômenos são extremamente simples de escorregamento, mas que gerou uma catástrofe tão grande que isso gera uma insatisfação pessoal tremenda. Não é fácil. Eu lembro da primeira vez em 2003, quando eu tive que fazer um atendimento de uma pessoa que foi vítima de escorregamento. Não é fácil. Gente, muito obrigado.